Boa noite, pessoal. Hoje eu vou trazer um tema bastante profundo, mas antes de tudo, eu quero que vocês saibam, quem por acaso esteja vendo esse vídeo, que eu não vim trazer certezas. Eu vim trazer indagações e percepções sobre tudo que eu consigo ver, que eu analiso, e todo esse conteúdo espiritualista que eu ando assistindo. E eu vi algo muito capcioso que eu achei interessante compartilhar para caso alguém por algum motivo, tenha interesse de ter esses conhecimentos e compartilham dessa curiosidade cósmica. Então hoje eu vim trazer a discussão sobre: seria Jan Val Allen um fractal de Javé? É uma pergunta. E de onde veio essa minha indagação? Para quem não entende o que é um fractal de alma, esse conhecimento foi trazido, pelo menos eu tive contato com esse conhecimento, primeiramente em canalizações na Casa Plataforma de Oração, em Espiritualidade na Prática. Se falava de vez em quando sobre fractal de alma, aí eles deram uma introdução, mas aí, ó a moto passando, mas aí eu fui descobrir posteriormente que existia um livro chamado Livro de Urântia, e lá ele explica de uma forma mais técnica o que seria um fractal de alma. Então, como a nossa discussão é sobre será que Jan Val Allen é um fractal de alma de Javé, é preciso que a gente compreenda o que é um fractal de alma, pelo menos o básico. Então, vou explicar para vocês. Lá no livro de Urântia é trazido que o Criador estaria no centro de toda a criação, no centro de todos os hiperuniversos, universos que vão se desdobrando na frequência mais alta, a frequência que seria a frequência da própria fonte, uma frequência altíssima, que vai se desdobrando, se fragmentando em frequências menores, mais densas. E isso, uma das desfragmentação da fonte seria a criação dos espíritos, que também se fragmentaram em superalmas. E depois essas superalmas também se fragmentaram, criando as almas. Essas almas são chamadas os fractais de alma, que são onde guarda a centelha individual. Seria onde nós estamos. Ou seja, pela visão do livro de Urântia e pelo do que eu pude compreender, todos nós que temos uma centelha, que estamos na chamada terceira dimensão, somos, na verdade, um fractal de alma, um fractal de um espírito que foi se fragmentando em dimensões cada vez mais densas, e aí chegamos a essa dimensão aqui. E isso tem toda uma abordagem que a gente pode se fazer sobre almas gêmeas, chamas gêmeas, que é a contraparte astral, mas eu não vou entrar nesses detalhes, porque o ponto é, o Jan Val Allen, ele foi um homem que não tinha interesse com a espiritualidade. É legal que vocês conheçam a história dele, já que a gente está falando dele aqui. E ele foi contatado, etc., como se ele fosse um homem responsável sobre trazer a terceira onda da revelação cósmica, a terceira onda de revelações. E aí ele explica mais ou menos o que seria essa terceira onda, mas seria isso, seria expandir essas realidades do espírito, além da vida humana, 3D, 4D, como chamam, expandir toda a origem, toda a verdadeira história da Terra. E ele teria sido um dos médios de Javé. Isso foi dito por, eu anotei o nome dele aqui, Alfredo Narras. Não sei se é bem essa pronúncia, mas Alfredo que teve contato com o Chico Xavier, e Chico Xavier, segundo o relato do Alfredo que participou do programa Paranormal Experience, ele disse que Chico Xavier também teria tido contato com essa entidade chamada Javé. Na Casa Plataforma de Oração também foi falado sobre essa entidade Javé. Só que os dois falam duas coisas muito interessantes, o Alfredo e o Jan Val Allen, que Javé seria uma das partes que constitui o espírito a qual Jesus também faz parte. Eu sei que essa parte é um pouco complexa, mas não é tanto não. É quando o espírito se fragmentou, o espírito que anima as superalmas, a qual a consciência de Jesus já faz parte, porque ele já tem essa vibração elevadíssima. Então, Javé seria uma dessas fragmentações. O que nós conhecemos como Jesus seria outra fragmentação, e Sofia ou Detsu, que também teve um vídeo recentemente no canal do EPA, do Pedro, também falou que era uma das faces. Então,
Então a gente compreende que, na verdade, houve um problema cósmico muito grande. E John Val Allen seria o responsável por trazer o lado de Javé. O que foi que aconteceu? Porque, segundo o John Van Allen, ele disse que Javé foi o grande criador do nosso universo. E por isso o nosso universo ele é adoecido, vamos dizer assim. A gente sabe que ele é muito violento, que ele muitas vezes a gente fica pensando, que Deus é este? Que a gente sabe que o mal tende a imperar. Quem vai estudar a ufologia causística, então estuda um pouco sobre os extraterrestres, também a gente começa a perceber que não é tão pintado assim com boldas de ouros como é falado. Existem extraterrestres que são maus e alguns são indiferentes. E todo esse contexto de criação é onde entra a superconsciência do Javé. E por que o Jalval Elam seria um fractal de Javé? Aí que tá. Porque em todo esse contexto evolutivo, ele foi um médio que defendeu a política de Javé. E isso foi algo que o Alfredo falou. Alfredo, que conhece Alfredo é um espiritualista a vida inteira, é um espírita, um grande trabalhador, e ele conheceu o John Val Elam pessoalmente, e ele disse que ele recebeu uma espécie de intuição, de percepção, de que John Val Elam seria exatamente o contato mais recente, mais atualizado, digamos assim, com essa superconsciência Javé. Assim como o Jesus cósmico encarnou no que a gente chama de Jesus. Ou seja, o nome dele não é bem Jesus, mas para ficar simplificado, a consciência que se fractalizou e se encarnou, que nós o denominamos aqui no Ocidente de Jesus, também poderia acontecer esse mesmo processo com Javé. E por que aconteceria esse processo? Para que houvesse justamente a cura, para que as pessoas que não conhecem a história dessa superconsciência chamada Javé pudessem conhecer, pudessem perceber os enganos que essas consciências, que muitas vezes são idolatradas, podem cometer. E aí você vai ter que compreender toda a história da criação de Javé, como ele criou o universo e o universo paralelo, reverso com as antipartículas, o universo de partículas, que é o nosso, e o universo de antipartículas como uma espécie de parasita. A ideia dele era criar o nosso universo para servir de fluido energético para o universo dele. Ele é sempre imperar, ele ia ordenar e a gente iria obedecer. E daí você já começa a perceber que é um universo adoecido. Porque a origem dele surge de uma mentalidade dominadora. E essa não é a política da fonte. E aí tem toda uma história do porquê isso ter ocorrido. E o Jalva Elam diz que teve contato com essa entidade, Javé, assim como Chico Xavier também relatou que essa entidade apareceu para o Chico e ameaçou desencarná-lo porque o trabalho dele estava o atrapalhando, assim como é dito nos vídeos do Jean Val Elam que quem crucificou Jesus não foi Deus, a fonte criadora, mas foi Javé, que era a superconsciência responsável por esse universo. Então, o Jesus pediu humildemente a essa superconsciência responsável por esse universo que o poupasse desse sofrimento. Mas como a mente adoecida dele queria que ele fosse o super profeta, que era o profeta das escrituras do Antigo Testamento,